Olá, tudo bem? Prontos para mais um estudo? Se tangente de θ é igual a menos 4/3 e π sobre 2 é menor que θ e menor que π, então nós temos cosseno e cosseno sendo expressos aqui nas alternativas. Muito bem, vamos recordar alguns detalhes antes que poderão nos ser úteis na resolução da questão. Começamos com a circunferência trigonométrica, em que nós vamos ter, na origem desta circunferência, também a coincidência da origem de um plano cartesiano, com o seu eixo x e o eixo y também. Lembrando que esta circunferência tem raio unitário, ou seja, tem medida de uma unidade, seja lá qual for esta unidade. Consideramos também que o sentido a ser levado em conta é o anti-horário e que cada um dos 4 pedaços que aqui estão serão chamados de quadrantes. Nós temos o primeiro quadrante, o segundo quadrante, o terceiro quadrante, também levando em conta o sentido anti-horário, e o quarto quadrante. Bem, como é o plano cartesiano, e ele divide aqui em 4 partes, ou quadrantes, que são iguais. Nesse sentido, então, como nós temos na circunferência a totalidade de 360 graus, se dividirmos por 4, vamos encontrar 90 graus. Isso significa que, partindo do zero, nós vamos ter na primeira divisão 90 graus, que é a separação do plano cartesiano e com a interseção na circunferência trigonométrica. No segundo pedacinho, na segunda divisão, nós vamos ter 180 graus. Depois nós vamos ter 270 graus e, por fim, 360 graus. Note que aqui ele está variando de 90 e 90 graus. Então, 90, 90 mais 90, 180, mais 90, 270 e, por fim, 360 graus. Nós temos também uma outra unidade de medida que normalmente é associada à circunferência trigonométrica, que é justamente aquela que diz que 1π radiano é equivalente a 180 graus. Nesse sentido, então, nós temos 180, que é 1π radiano. A metade de 180 é 90, então a metade de π radiano vai ser π sobre 2 radiano. E se nós fizermos aqui π sobre 2 mais π sobre 2, gerará 2π sobre 2 mais π sobre 2 radianos, nos levarão a 3π sobre 2 radianos. E 3π sobre 2 mais π sobre 2 vai nos levar a 4π sobre 2 ou simplesmente 2π radianos. Muito bem, então nós temos aqui essas informações que nos serão úteis já na leitura do enunciado. Veja que θ pertence a π sobre 2 e π, ou seja, está nesse intervalo. Então ele está aqui, ó, no segundo quadrante. Então é assim que nós vamos levar em conta, que θ, o ângulo cuja tangente é expressa aqui, está no segundo quadrante. E nós temos também mais 2 detalhezinhos que vamos levar em conta. Nós temos o detalhe relacionado ao seno, que está referenciado nas alternativas aqui da múltipla escolha, e o cosseno. Veja que o seno ele é associado ao eixo y e o cosseno ao eixo x. Sendo assim, o seno do eixo x, entre aspas, para cima, ele vai ser positivo no primeiro e no segundo quadrantes. Já no terceiro e quarto quadrantes ele vai ser negativo. Então nós temos já a associação feita. E no cosseno, como nós, entre aspas, medimos no eixo x, nós temos do eixo y para a direita, positivo no primeiro e positivo no quarto quadrantes. Então primeiro e quarto, positivos para o cosseno. Consequentemente, no segundo e terceiro quadrantes, cosseno vai ser negativo. Como estamos falando aqui de segundo quadrante, então, se tivermos o cosseno, ele vai ser negativo. Se for o seno, ele vai ser positivo.
Se observarmos aqui nas alternativas da múltipla escolha, vamos ver que o item D contém um seno que é positivo. E o item C, um cosseno que é negativo. Nós temos seno negativo na letra B, então já podemos descartar. Temos um cosseno negativo na letra A, que também pode ser levado em conta por enquanto. E um cosseno positivo na letra E, que podemos descartar também. Então nós temos 3 alternativas que vamos levar em consideração. Bem, vamos lá então. Nós temos a tangente do ângulo θ, e esta tangente foi informada. Ela foi dita que vale menos 4 sobre 3. Mas a tangente também é uma razão trigonométrica em que nós temos seno de θ dividido por cosseno de θ, e que continua sendo menos 4/3. Se isolarmos o seno, reescrevendo o cosseno multiplicando no segundo membro, vamos obter como consequência seno θ, que é igual a menos 4/3 vezes cosseno θ. Existe uma relação conhecida como relação fundamental da trigonometria que vai nos ser útil aqui. E ela fala do seguinte, que o seno ao quadrado θ mais cosseno ao quadrado θ tem valor igual a 1. Como nós temos o seno já referenciado, ele é igual a menos 4/3 de cosseno θ, nós iremos realizar a substituição de seno por esta expressão recém-determinada. Então, podemos escrever menos 4/3 vezes cosseno θ, e isto elevado ao quadrado. E mais cosseno ao quadrado θ, tudo igual a 1. Podemos melhorar mais um pouquinho ainda a escrita desta expressão, reescrevendo menos 4/3 ao quadrado e vezes cosseno ao quadrado θ mais cosseno ao quadrado θ, e tudo valendo 1. Continuando então aqui com as nossas considerações, nós vamos ter menos 4/3 ao quadrado é 16 sobre 9, vezes cosseno ao quadrado θ mais o cosseno ao quadrado θ, e tudo valendo 1. Se calcularmos o mínimo múltiplo comum entre 9 e 1, sabemos que o resultado será 9. E 9 dividido por 9 gera 1 vezes 16, é 16 cosseno ao quadrado θ. Mais 9 dividido por 1, 9 vezes cosseno ao quadrado θ, vai nos levar a 9 cosseno ao quadrado θ. E tudo valendo 1. 9 está dividindo? Pois bem, ele vai multiplicar no segundo membro o número 1. E 16 mais 9 gerará 25 cosseno ao quadrado θ. Tudo igual a 9 vezes 1, 9. Agora, isolando-se cosseno ao quadrado θ, vamos obter cosseno ao quadrado θ, que vai ser igual a 9 sobre 25. Como nós não queremos cosseno ao quadrado, só cosseno, calculamos a raiz quadrada do lado esquerdo da igualdade e do lado direito também. Quando fazemos isto, nós temos, lembre, que levar em consideração que o cosseno no segundo quadrante é negativo. Então, o resultado dessa raiz deverá ser negativa também. E simplificando o cosseno com a potência, vamos ter só cosseno θ, que vai ser igual a menos, e existe uma propriedade dos radicais que nos permite, numa divisão, calcular a raiz quadrada individual de numerador e de denominador. Raiz quadrada de 9 é 3. Raiz quadrada de 25 é 5. Então, cosseno nós já conhecemos. E podemos ir até as alternativas para verificar se menos 3/5 está presente. E não é que este valor está na letra C? Veja só, então nós já resolvemos a questão. Mas vamos supor ainda que cosseno não fosse a resposta. Então, nós ainda precisaríamos avaliar o seno. Ah, mas professor, seno só resultou em um valor aqui na alternativa, então eu marcaria essa alternativa? Sim, é verdade, você tem razão. Mas supondo que houvesse um outro seno ainda aqui, nós teríamos condições de calcular o seno. Veja que em algum momento nós isolamos o seno. Então, o seno θ vai ser igual a menos 4
terços do cosseno θ. Então, o seno θ será menos 4 terços vezes o cosseno que acabamos de calcular, que é menos 3 quintos. Então, menos vezes menos é mais. Logo, seno θ resultará em positivo, como já havíamos descoberto que, de fato, ele é. E podemos simplificar 3 com 3 no numerador e no denominador. O resultado vai ser 4 quintos. Pois bem, seno com valor 4 quintos positivo não tem. Então, a alternativa, de fato, é a letra C. Ok, galera? Muito bem, então com esses resultados, conclusões e considerações, nós chegamos ao final de mais um breve estudo. Desejo para vocês tudo de bom, muito sucesso em sua caminhada, que vocês sejam muito felizes. Se puderem e quiserem, retornem outras vezes. E até o nosso próximo estudo. Até mais e tchau!